Amém? Mais uma vez, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Amém. Eu vi uma outra tradução diferente, a Nova Versão Transformadora, que diz assim: todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações. E uma outra tradução, na linguagem de hoje, nova tradução na linguagem de hoje, diz assim: e todos continuavam firmes, seguindo os ensinamentos dos apóstolos, vivendo em amor cristão, partindo o pão juntos e fazendo orações. Outra tradução ainda na versão internacional diz: e eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações. Então, a igreja de Atos, quando a gente vê ali Pedro se levantando e ele pregando, e ali naquele dia se convertem 3.000 pessoas e são batizadas ali, e ali esse texto de Atos 2:42 diz como é que eles andavam perseverando na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E esses pilares, o primeiro deles, que fala doutrina dos apóstolos, o que vem a ser doutrina dos apóstolos? Tudo aquilo que Deus falou através dos profetas e pelo seu Filho Jesus, na qual os discípulos andaram, caminharam, viram, ouviram, testemunharam. Esses foram os ensinos dos apóstolos, a doutrina dos apóstolos, tudo aquilo que eles ouviram e viram, tudo aquilo que eles aprenderam, tudo aquilo que tinham recebido através dos pais, pelos profetas. Isso se resume na doutrina dos apóstolos. E podemos ver lá no livro de Mateus, esse livro que a gente citou, né? O Sermão do Monte, os capítulos 5 a 7, toda esse ensino deixado por Jesus como um resumo de toda a doutrina de Cristo, temos aprendido na nossa catequese, Mateus 5, 6 e 7. Toda esse resumo dessa doutrina. E a palavra de Deus hoje, naquele tempo os irmãos não tinham o Novo Testamento, tinham o Antigo Testamento, mas tinha toda a palavra inspirada por Deus através dos profetas. Hoje nós temos os evangelhos e temos aí essa doutrina. O capítulo 7 termina dizendo assim: e maravilhavam-se da sua doutrina, do seu ensino. Então, a palavra é um pilar, é um fundamento na qual precisamos estabelecer a nossa vida, o padrão de vida, a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que feliz é aquele que tem o prazer na lei do Senhor, nos mandamentos, na doutrina, porque será comparado como árvore plantada junto a ribeiros de água, que as folhas não caem nem murcham, dá o seu fruto na estação própria, e tudo quanto fizer prosperará. A palavra de Deus, em 2 Timóteo 3,16, diz que toda a Escritura ela é divinamente inspirada, proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça. É através da palavra de Deus também que a igreja do Senhor, essa igreja que nasceu a partir de Cristo Jesus, essa igreja, ela é purificada, ela é glorificada, ela é transformada em algo santo e sem defeito. Está escrito na palavra lá em Efésios, né, que que Jesus se entregou pela igreja e a si mesmo a santificou, purificando por meio da lavagem da água pela palavra. Sem a palavra, morremos de fome. O próprio Jesus diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Precisamos da palavra. Sem a palavra, não podemos seguir a Cristo, porque Ele mesmo disse que se permanecermos na sua palavra, verdadeiramente somos os seus discípulos.
E por que esse primeiro pilar é a doutrina dos apóstolos? Porque Jesus coloca como fundamento, como alicerce, para que viesse construir toda uma casa. Porque não se constrói uma casa sem fundamento. E o fundamento é Cristo. O fundamento é todo o seu ensino, toda a sua doutrina. Quando os discípulos estavam ali numa conversa, querendo saber quem era o maior, alguma coisa assim, e aí Jesus escuta a conversa, e daqui a pouco a conversa entra no outro assunto, e aí Jesus começa a perguntar o que é que as pessoas dizem quem eu sou. Uns dizem que é Elias, outros dizem que és um profeta, João Batista, e vocês, o que dizem que eu sou? Mateus 16 a 18. Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondeu e disse-lhes: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não te revelou nem carne nem sangue, mas o meu Pai que está no céu. Pois eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, sobre esta afirmação, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. O fundamento que precisamos estar firmes é Cristo. Cristo formou a igreja por meio da reconciliação na paz. O apóstolo Paulo compara a igreja a um edifício, a uma construção, onde Cristo é a pedra angular. A pedra angular. O fundamento que foi estabelecido pelos apóstolos e pelos profetas. Por causa disso, por causa de Cristo, homens e mulheres, de toda raça, de toda língua, tribo, nação, posição social, estão juntos na mesma família, a família de Deus. Essa família é semelhante a um edifício construído sobre um sólido fundamento. E Paulo diz em 1 Coríntios 3,11: Ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Cristo Jesus. Aleluia, glória a Deus. Ninguém pode pôr outro fundamento. O segundo pilar, onde a igreja primitiva foi edificada e perseverava, era a comunhão, a koinonia, o serviço mútuo, o amor. Só que eu quero pular esse segundo pilar, que a carga do meu coração para essa tarde está nesse segundo pilar. Eu quero pular para o terceiro. O terceiro pilar, onde a igreja era edificada, onde ela perseverava, onde ela vivia em comunhão, vivia em amor, partilhando o pão, era o partir do pão. Esse terceiro pilar, eu queria destacar dois aspectos, onde a palavra fala de Jesus com o partir do pão. Daqui a pouco vamos ter a ceia, e na ceia do Senhor, nós lembramos da sua morte, da sua ressurreição, do seu sacrifício, da sua redenção. E Jesus diz que nós deveríamos fazer isso até que Ele venha. E na ceia há algo especial, onde Deus traz cura, onde Deus traz revelação, onde Deus traz coisas, traz situações dentro, que os nossos olhos começam a se abrir. É na ceia onde partilhamos uns com os outros a nossa vida, onde fazemos parte de um único corpo, a família. E eu queria destacar dois momentos. Acho que Mateus 14, Mateus 15 fala isso. Mateus 14, Mateus 15 fala de Jesus multiplicando os pães para aquelas multidões. Capítulo 14 e capítulo 15 de Mateus é narrado a história onde Jesus, ele multiplica os pães para ali na primeira multiplicação, mais ou menos uns 5.000 homens, na segunda mais ou menos uns 7.000. E o que destaco nesses dois textos é que eles terminam assim: Jesus olhou para a multidão e teve compaixão delas.
Jesus não as despediu com fome. Jesus teve compaixão delas. Tudo isso motivado por amor. Nós precisamos estar comprometidos no amor mútuo, no amor fraternal, no amor que serve. Mas não como um sentimento, um amor prático, um amor que divide o pão, um amor que partilha, que divide as dores, divide os sorrisos. 1 João 3,18 diz assim: meus filhinhos, não amemos somente de palavras, nem de língua, mas de obra e em verdade. O segundo momento do partir do pão está relacionado, tem mais 2 textos, está relacionado, e eu falo isso sempre para o pessoal no grupo, eu digo assim, esse partir do pão fala de algo, de um relacionamento mais íntimo. Você não senta à mesa com um estranho, você não divide a mesa da sua casa com um estranho, você divide a mesa da sua casa com a família, com pessoas íntimas. E esse partir do pão fala de um relacionamento mais próximo, de um relacionamento mais íntimo. Jesus, na última ceia que teve com os discípulos, ele chama os discípulos, convida para uma ceia, para preparar a Páscoa, e ali, naquela Páscoa, naquela ceia, Jesus parte o pão, e Jesus revela para os seus amigos mais íntimos, para os seus discípulos, a sua morte e a sua ressurreição, e o plano de redenção que Deus tinha para a humanidade através da vida dele. Jesus revela no partir do pão, na mesa, no compartilhar com os amigos, na comunhão da mesa. Outra passagem está lá em Lucas 22, de 14 a 23. Você anota, você conhece essa passagem também. Fala dos discípulos no caminho de Emaús, e eles estavam indo de caminho, e Jesus se aproxima, está ali andando junto com eles, e triste, e aí Jesus se aproxima, e eles não conhecem, Jesus está ali do lado, e eles começam a falar acerca das coisas que tinham acontecido, e pergunta: és tu o único forasteiro e que não sabe dos acontecimentos? Jesus, aquele que esperávamos que fosse o Messias, ele foi crucificado e morto, e hoje já é o 3º dia. E Jesus vai caminhando com eles, e aí estão chegando para separar-se, e dizem: olha, não, Senhor, fica conosco, já é tarde. Então entraram, e quando entraram numa pousada, numa estrebaria, entraram numa pousada para passar a noite. E aí, no partir do pão, Jesus dá graça e parte o pão. E quando Jesus parte o pão, os seus olhos se abrem e eles reconhecem que ele era o Cristo que havia ressuscitado. Irmãos, é na mesa, muitas vezes compartilhando o pão, compartilhando a vida, que muitas coisas o Senhor nos revela. Aconteceu que, estando eles à mesa, tomando o pão, abençoou, partiu-lhes e Deus, e lhes abriram os olhos. O 4º pilar fala da oração. Quanto a palavra de Deus nos aponta na importância de estarmos constantemente orando. Nos chama a orar sem cessar. Tessalonicenses 5,17. Nos chama a ser sóbrios, vigilantes na oração. 1 Pedro 4,7. Fomos lembrados disso domingo. Vigilantes em oração, sabendo que o diabo, nosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, procurando a quem possa tragar. Estejamos, pois, vigilantes em oração, perseverantes na oração, vigilantes na oração, oração com ações de graça. Quem aqui já foi alvo de cura pela oração de alguém? A palavra diz: orais uns pelos outros para que sareis. A oração de um justo
pode muito em seus efeitos. Jesus é o nosso modelo de homem que orava e ora sempre. Que a palavra diz que Ele intercede por nós. Está à destra do Pai intercedendo por nós. Jesus foi um exemplo e é um exemplo para nós de oração. É por isso que os discípulos viam sempre Jesus orando. E os discípulos pediram: Senhor, nos ensina a orar. E Jesus ensina aquela que conhecemos como oração do Pai Nosso. Tem alguns motivos pelo qual devemos orar. Creio que o primeiro motivo pelo qual nós devemos orar é para que nós possamos desfrutar de uma comunhão íntima com o nosso Deus. Desfrutar dessa comunhão deve ser o que nos motiva a orarmos, a buscarmos, a ter essa conversa com o Pai. Desfrutar da comunhão com Ele. Por causa da nossa total dependência. Sem Ele, nada podemos fazer. Dependemos totalmente dEle. Para tudo, irmãos. Mas sem Ele, nada podemos fazer. Para moldar a nossa vida naquilo que agrada ao Pai. Vê se há em mim, Senhor, algum caminho mau. E guia-me pelo caminho eterno, pelo caminho correto. Porque a oração é a cura para as nossas ansiedades. Nunca vimos um mundo tão ansioso. Eu quero terminar essa parte desse pilar com mais 2 textos. Eu amo muito esse texto. Filipenses 4, de 6 a 7. Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo, pela oração, pela súplica, com ações de graça, sejam vossas petições conhecidas diante de Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, irá guardar o teu coração e a tua mente em Cristo Jesus. É através da oração, é através da súplica, com ações de graça, onde colocamos diante do Senhor as nossas petições, que há uma paz que reveste o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. E somos guardados por essa paz. Salmista Davi, Salmo 27, 4, ele diz: uma coisa pedi ao Senhor e eu procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação em todo o tempo. Uma coisa pedi ao Senhor e eu procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, desfrutar da comunhão do Pai, mostrar a nossa total dependência a Ele, para que eu possa buscar a sua orientação para a nossa vida. Salmo 27, 4. E o segundo pilar, eu falei do primeiro, que fala que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. O terceiro, o partir do pão. O quarto, que perseveravam nas orações. E o segundo pilar, fala que a igreja perseverava na comunhão. Comunhão, a expressão comunhão quer dizer koinonia, é onde expressamos o serviço no companheirismo, na cooperação, no compartilhar, nas relações que temos uns para com os outros e para com Deus. Antes de estar aqui ministrando a palavra com vocês, há pouco tempo atrás, estava ali do lado, orando, recebendo oração com Paulão. Esse compartilhar da vida, esse dividir, esse servir, essa vida de comunhão em família, através do serviço mútuo, do amor que temos uns pelos outros,
Isso, ele é manifesto em nós e através de nós, para testemunho, para o mundo. A palavra de Deus nos ensina, começamos com um salmo que é bom e agradável, que vivamos, que tenhamos uma vida de unidade, de união, porque ali o Senhor derrama a sua bênção. Jesus disse que onde tiverem 2 ou 3 reunidos em seu nome, a comunhão fala de Jesus estar reunido, de Jesus estar no meio. A comunhão não se resume a apenas estar presente no ambiente. A comunhão se trata de algo maior. A palavra de Deus nos ensina que nós devemos considerar uns aos outros, a fim de nos incentivarmos uns aos outros no amor e nas boas obras, não deixando sim de nos congregar, mas encorajando-nos uns aos outros. Estar em comunhão é servir nossos irmãos, é estar disponível na congregação, é encorajar aqueles que estão do nosso lado. 1 Coríntios 4, de 1 a 2, diz que devemos ser considerados simples servos de Cristo, encarregados de explicar os mistérios de Deus, que de um servo se espera apenas que ele seja fiel ao serviço. O que é que se espera de um servo? Que ele seja fiel ao serviço. A palavra de Deus também nos ensina que devemos fazer tudo com humildade, considerando os outros superiores a nós mesmos, não colocando os nossos interesses em primeiro lugar. Vai na contramão do mundo, né? 1 Coríntios 4, de 1 a 2. A palavra de Deus também nos ensina a fazer tudo com humildade, né? Considerando os outros superiores a nós mesmos, não colocando os nossos interesses em primeiro lugar. Foi esse texto que eu li, Filipenses 2, 3 a 4. E Jesus, ele define toda a sua doutrina, voltando um pouquinho lá para trás e pegando um gancho nesse pilar da comunhão. Jesus define toda essa doutrina como fundamento de uma casa. O fundamento é a base de tudo. Já conhecemos o fundamento, que é Cristo. E agora, o que é que nós estamos construindo sobre esse fundamento? O que estamos construindo sobre essa base que temos recebido? Qual é a construção que iremos fazer em cima desse fundamento, que é Cristo? São o nosso relacionamento com Deus e o nosso relacionamento uns com os outros. Jesus veio trazer a paz. Jesus veio trazer de volta a nossa ligação com o Pai, que estava interrompida, quebrada pelo pecado. E Ele, Cristo, Ele é o fundamento. E esse fundamento, Ele veio trazer de novo a nossa comunhão com o Pai. E essa comunhão com o Pai vai refletir na comunhão que temos uns com os outros. Se essa comunhão está bem na vertical, essa comunhão aqui na horizontal, ela vai também bem. São os dois eixos que se encontram. Ouvimos muito isso aqui no congresso, nesse período de carnaval. Esses dois eixos, a nossa comunhão com o Pai, vai refletir na comunhão que temos uns com os outros. O que nos une como igreja é a nossa vida de comunhão com Deus. Os nossos relacionamentos de uns com os outros são reflexos de nossa comunhão com Deus. Veja só uma curiosidade. Um irmão, um evangelista chamado John Stott, britânico, considerado uma das vozes mais expressivas da igreja evangélica contemporânea, escreveu vários livros, dentre eles A Cruz de Cristo. Em certo momento ele disse o seguinte: há no mundo pós-moderno uma carência em pelo menos 3 aspectos na vida do ser humano.
uma carência de significado. Em quem crê, qual verdade crê, não existe mais a busca pela verdade absoluta. Hoje cada um tem sua verdade. A minha verdade é essa aqui. Você crê assim? A minha verdade é essa. Não existe a procura por uma verdade absoluta. Cada um tem a sua. Transcendência, propósito de existência, viver em prol de quê? Tem gente que vive em prol de um time de futebol, de um partido político, de um bicho, de um animal, de um cantor. Não tem noção de propósito e de comunhão. Com quem se relacionar. Nunca, irmãos, nunca no mundo nós estivemos tão conectados. Estava comentando essa semana em casa sobre fulano tem não sei quantos seguidores, cicrano não sei quantos seguidores, milhões de seguidores. Quantos amigos íntimos, quanta comunhão ele tem. Eu vi aqui Arthur chegando aqui, os irmãos postando, irmãos no qual tenho relacionamento há 30 anos, há 20 anos, amigos onde eu posso abrir o meu coração, onde eu posso chorar, onde eu posso derramar. O mundo tem bastante seguidores e segue muita gente, mas não tem comunhão e intimidade com poucos. E a história bíblica, a história da humanidade se resume em 4 etapas. E essas 4 etapas a gente vê o propósito eterno de Deus em ação na nossa vida de comunhão. Essas 4 etapas são, hoje pela manhã eu estava vendo, e eu disse, poxa, Dani estava ministrando para os irmãos lá em Porto Alegre, e eu estava olhando aqui para a palavra e disse, poxa, eu anotei aqui algumas coisas, Dani falou ali, tal, que bênção que o Senhor está falando a mesma coisa. A história da humanidade se resume em 4 etapas: criação, queda, condenação. Dani, ele veio antes, ele fala sobre período antes da criação, propósito eterno de Deus antes da criação. Mas eu queria me resumir a essas 4 etapas: a criação, a queda, onde vem a condenação, a redenção e a consumação. Em cada uma dessas a gente vê o propósito eterno de Deus na ação da nossa vida de comunhão, de família. Na criação, Deus nos criou para Ele, para termos comunhão com Ele. Uma comunhão santa, verdadeira, amorosa, na qual o Éden era chamado de paraíso. E porque o paraíso era paraíso? Por causa da presença dele. Não era pela falta dos problemas, mas era pela presença de Deus. Mas Deus diz que não é bom que o homem esteja só. O homem estava só? O homem não estava só. O homem estava na presença de Deus, tinha os animais, tinha muita coisa ali, o homem não estava só. Mas Deus diz, não é bom que o homem esteja só. E aí Deus cria a mulher. E quando ele cria a mulher, ele forma o primeiro casal. Para quê? Para expressar no casamento um espelho da comunhão íntima que Deus tem com a sua família, com a sua criatura, o seu Criador. Depois da criação, vem a queda. Por causa da nossa rebeldia e a nossa desobediência, o nosso relacionamento se rompeu com Deus. E quando, irmãos, o nosso relacionamento se rompeu com Deus, todos os outros relacionamentos em cadeia. É como aquele joguinho de dominó. A gente derruba uma peça, cai as peças todas, né? Quando esse eixo aqui, ele foi interrompido, todos os outros foram comprometidos. Antes, quando existia intimidade, existia amor, respeito, agora havia quebrado essa comunhão. E os outros relacionamentos, eles foram comprometidos. Onde existia intimidade, existia amor, agora havia acusação.
E não ficou só por aí. Depois veio as consequências. Inveja, homicídio. Quando é interrompida essa comunhão, todas as outras estão comprometidas. Por isso eu pergunto a você e a mim, como está a minha vida de relacionamento com Deus? Isso reflete a nossa vida de comunhão uns com os outros. E como nós precisamos ter comunhão uns com os outros, irmãos. Como nós precisamos. Vamos nos ferir? Sim. Vamos magoar uns aos outros? Sim. Mas é aqui, na comunhão, que nós temos espaço para perdão, para aprender, para corrigir, para servir, para ensinar. Irmão, se eu chamar aqui alguns de vocês para testemunhar em alguma situação da vida, onde a palavra que você conhece, que estava guardada aqui no teu coração, e você sabia o que fazer, como fazer, mas você não tinha força. Foi num abraço, num momento de comunhão, onde você se quebra ali, onde você se desarma. Paulinho conta aqui uma história que o irmão, há muito tempo atrás, esse irmão estava decidido, não, é a última vez que eu venho aqui e tal. E assim, Paulinho deu apenas um abraço. E nós observarmos, e nós vemos as necessidades uns dos outros. Não somos mais indivíduos individualistas. Somos parte de um corpo. Somos parte de um todo. Precisamos uns dos outros. E a vida de comunhão, irmão, ela precisa ser restabelecida, ela precisa ser vivida, ela precisa ser de forma ativa. Temos vivido isso, glória a Deus. Se o Espírito Santo tem trazido isso, é porque precisamos crescer ainda mais. Depois da queda, vem a redenção, não fica por aí. Deus envia Jesus ao mundo para trazer paz. Para trazer paz entre nós e o nosso Criador, mas também entre nós, entre maridos e esposas, entre filhos e filhas, entre irmãos e irmãs. Quantos irmãos têm medo de se relacionar intimamente porque já foram feridos, magoados? E o Senhor tem dito, precisamos perseverar na comunhão. Você acha que a igreja primitiva não tinha problemas, irmão? Continua lendo o livro de Atos. Continua lendo as cartas de Paulo. Mas essa igreja, ela perseverava na comunhão. Um ditado que diz que ferro com ferro se afia. As feridas feitas pelos amigos, elas são leais. Você precisa, eu preciso, uns dos outros. Precisamos uns dos outros. Temos tanto para aprender uns com os outros. Se o pecado nos afetou por inteiro, a graça de Deus em Cristo Jesus quer nos renovar e transformar por inteiro. Não somente a minha vida individual, mas transformar os nossos relacionamentos que foram partidos por isso, por invejas, ciúmes, contendas, medos. Deus quer restaurar isso em mim, em você, através de uma vida de comunhão, de unidade. Essa é a resposta que iremos dar para o Senhor Jesus, da sua morte, da sua ressurreição, do seu propósito eterno. Essa é a resposta que a igreja primitiva lá no início deu, fundamentada nesses pilares.
A família de Deus é o espelho da graça de Deus em ação para um mundo de relacionamentos corrompidos, de relacionamentos partidos. Irmãos, anota essa frase. A família de Deus é o espelho da graça de Deus em ação para o mundo de relacionamentos partidos, de relacionamentos feridos. Lembra do rosto de Moisés quando descia do monte? O rosto de Moisés resplandecia por estar na presença de Deus. Mas 2 Coríntios 3,18 fala: mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Somente o poder da graça transformadora pode juntar pessoas assim, tão diferentes como nós. Paulão gosta de informática, de programar. Eu gosto de futebol, gosto de outros assuntos. Poxa, mas como nós iríamos ter uma vida de comunhão, de dividir a mesa, de partilhar o pão, de andar na luz, de confessarmos uns aos outros, se não fosse Cristo Jesus? Nunca! O mundo se relaciona pelas aptidões, né? Se eu gosto de futebol, eu vou andar com quem gosta de futebol. Se eu gosto de informática, eu vou andar com quem gosta de informática. Tem os grupos, né? Hoje parece que virou moda assim, esses grupos, né? Tem os pequenos grupos, né? Mas tudo isso, irmãos, sabe o que é? Tudo isso é astuta cilada do diabo, armadilhas. Divide esses pequenos grupos, porque o reino dividido ele não subsiste. Para que você fique brigando entre si, um grupo brigando com o outro. Mas a igreja, a graça de Deus tem o poder de fazer pessoas diferentes estarem juntos em comunhão. Só o poder de Deus. Só o poder de Deus. E aí essa quarta etapa, a consumação. Apocalipse 7, 9, 11 diz: depois disso olhei, e diante de mim estava uma grande multidão, que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, de pé, diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas, e segurando em palmas, e clamavam em alta voz: a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro. Todos os anjos estavam em pé, ao redor do trono, dos anciões e dos 4 seres viventes, e eles se prostravam com o rosto de terra, diante do trono, adorando a Deus. Adorando a Deus. Vai haver um dia, irmãos, que todos os povos, como Paulinho fala, mas todo mundo vai estar diante da presença do Senhor, e vai confessar que Ele é o Senhor. Mas vai haver também uma festa, onde todos os povos, línguas, raças e nações irão estar na presença do Cordeiro, adorando por toda a eternidade. Não tem diferença de cor, de raça, de nacionalidade. Somos um só povo, uma família de Deus. O Senhor nos chama a perseverar, a viver em comunhão. A vida partilhada de família, em comunhão, está pautada na verdade e no amor. Como diz Paulinho, são 2 faces da mesma moeda, é a cara e coroa. Vivendo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Efésios 4, 15. Seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo. O Senhor nos chama a nos relacionar com Ele, nos relacionar uns com os outros em amor. Essa pandemia, ao longo desses 2 anos, nos privou, irmão, de muitas coisas. De fazermos grupos, retiros, congressos, almoços, férias que tirávamos juntos. Passamos vários grupos caseiros online, reuniões com transmissões, sem presença de irmãos, depois com algumas presenças mais restrito. E esse tempo foi um tempo necessário, foi um tempo que precisávamos fazer aquilo. E depois, quando
foi flexibilizando e fomos voltando, o anseio por estar junto. E quando os irmãos disseram, olha, a gente não vai transmitir mais não, eu fiquei pensando, poxa, era tão bom quando transmitia, porque quem não podia, tal. Irmãos, mas depois o Espírito Santo preparando essa palavra assim, mas é bom, porque a gente vai estar junto. Não vai ser algo mecânico, não vai ser algo, que bom que estamos aqui todos juntos, perseverando na comunhão. Que esses 2 anos, irmãos, não venha roubar o amor, a paixão, o zelo de estarmos vivendo em comunhão, de estarmos servindo uns aos outros. Olha, irmãos, tem empresas, eu trabalho para várias empresas, tem empresas que não voltaram mais a ter seus serviços presenciais. A maioria, Fernando, de empresas que trabalham com informática e TI não voltaram a ter mais os seus postos de trabalho. Não tem mais aqueles cafezinhos, aqueles momentos, almoço. Fábio trabalhou contigo? Não teria mais Fábio para Elias também. O mundo está afastando as pessoas. O diabo quer nos afastar. Porque quando estamos juntos em comunhão, irmãos, há espaço para todas essas coisas. Restauração, confissão de pecado, andar na luz. Mas se você está distante, se você está longe, se teu relacionamento é apenas online ou por telefone, você pecou, eu vou ligar para fulano. E aí aconteceu uma coisa ou outra, aí você não liga. Não, eu vou ligar depois. Mas se você tem uma vida de comunhão, se você tem uma vida de estar junto, de estar servindo, você vai estar ali perto. E você vai andar na luz. Eu estou seguindo para o final. E aqui eu queria trazer à memória alguns mandamentos recíprocos que o Espírito Santo nos chama a praticar. Depois eu vou pedir para os meninos colocarem no grupo aí de um só corpo mandamentos que valorizam. Amem-se uns aos outros. João 13:34. Aceitem-se uns aos outros. Romanos 15:7. Saúdem uns aos outros. 1 Coríntios 16:20. Tenham igual cuidado uns pelos outros. 1 Coríntios 12:24 e 25. Sujeitem-se uns aos outros. Efésios 5:18 a 21. Suportem-se uns aos outros. Efésios 4:1 a 3. Mandamentos que protegem o corpo de Cristo. Não tenham inveja uns dos outros. Gálatas 5:25 a 26. Deixem de julgar uns aos outros. Romanos 14:13. Não se queixem uns dos outros. Tiago 5:9. Não falem mal uns dos outros. Tiago 4:11. Não mordam e devorem uns aos outros. Eu, quando vi pela primeira vez essa expressão, eu fui olhar e conferir na Bíblia. Passamos um tempo no grupo familiar, foi Paulinho estudando os mandamentos recíprocos. E quando Paulinho trouxe esse aqui, cada semana era uma pessoa que ia compartilhar sobre um mandamento recíproco. Quando Paulinho disse, não mordam-se uns aos outros, eu digo, e tem esse texto na Bíblia? Vou conferir, que eu acho que eu passei batido. E tem, irmãos, está lá em Gálatas 5:14, 15. Não provoquem uns aos outros, Gálatas 5, de 25 a 26. Não mintam uns aos outros, Colossenses 3, de 9 a 10. Confessem pecados uns aos outros, Tiago 5:16. Perdoem-se
uns aos outros. Mandamentos que contribuem para o nosso crescimento, para o crescimento uns dos outros. Edifiquem-se uns aos outros. Ensinem uns aos outros. Encorajem uns aos outros. Hebreus 3, de 12 a 13. Aconselhem-se uns aos outros. Falem entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais uns aos outros. E por fim, mandamentos de serviços. Sirvam uns aos outros. Gálatas 5,13. Levem os fardos pesados uns dos outros. Gálatas 6,2. Sejam hospitaleiros uns para com os outros. 1 Pedro 4, 7 a 9. Sejam bondosos uns para com os outros. Efésios 4, 31 a 32. E por fim, orem uns pelos outros. Tiago 5,16. O que é nos impede? O que é que nos impede de servir essa comunhão? O que é que nos impede de servir esses mandamentos recíprocos, irmãos? Muitas vezes é uma mágoa, muitas vezes é um rancor, é um ressentimento, preconceito, egoísmo, medo, indiferença, individualismo. A base da igreja primitiva, a comunhão, mandamentos recíprocos. Irmãos que, como nós, tinham as mesmas dificuldades. Se não vigiarmos e se dermos brechas para essas coisas, a nossa vida de família e de comunhão vai estar comprometida. Mas se perseverarmos e continuarmos a viver uma vida de comunhão como família de Deus, sendo família de Deus, o que é que vai vir? O texto de Atos completa. Atos 2 e o 47. Sempre louvando a Deus, desfrutando a simpatia de todo o povo, e a cada dia o Senhor ia acrescentando aqueles que iam sendo salvos. A igreja fundamentada nesses pilares, uma comunhão forte, irmãos. Que havia diferença, sim, que havia mágoa, sim, que havia essas coisas, irmãos, mas havia perdão, havia amor, havia mandamentos recíprocos. Se perdermos a nossa vida de comunhão, a nossa vida de família, se dermos brechas para essas coisas, a nossa vida de comunhão ficará comprometida. Por isso, quando estamos comprometidos com a palavra, servindo uns aos outros, em comunhão, verdadeiro amor, dividindo, compartilhando o pão, tendo uma vida de oração, iremos crescer. Mas não somos nós que iremos crescer, porque a palavra diz que é o próprio Deus que acrescenta aqueles que vão sendo salvos. Jesus disse: eu edificarei a minha igreja. Mas sobre esses fundamentos, doutrina dos apóstolos, comunhão, partir do pão e orações. O Espírito Santo está nos convidando hoje a analisar nossas vidas, no que precisamos nos comprometer, aonde temos falhado na comunhão, se temos deixado de perseverar. Se me procura, se não me procura, está tudo bem. Não deixa que esse momento de pandemia que nós passamos venha influenciar na tua e na minha vida de comunhão. Deus nos chama a perseverar a uma vida de comunhão. Amém? Eu queria dizer que é precioso, é muito precioso estarmos juntos, de andarmos lado a lado. Eu queria cantar essa canção junto com vocês, que é precioso. Vamos partir o pão, vamos dividir, vamos ceiar juntos agora. E na ceia, você pode cantar, compartilhar isso que é precioso, estar junto a ti. Quantos livramentos
a minha vida, o meu casamento, porque tinha um casal andando junto comigo ali, que enxugou tanto minhas lágrimas, molhei tanto aquela camisa ali, ainda molho, meu Deus, quanto eu preciso de vocês, meus irmãos. Precisamos uns dos outros. É precioso andarmos juntos. Aleluia. Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti, e juntos lado a lado andarmos com Jesus e expressarmos o amor que um dia Ele nos deu pelo sangue do Calvário. Sua vida trouxe a nós a aliança do Senhor. Eu tenho com você, não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre pra te amar, pra te aceitar. Para te pedir, perdoa-me, irmão. Eu sou um com você, no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Eu sou um com você, no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Cante pro seu irmão, aliança. Aliança do Senhor. Eu tenho com você, não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre pra te amar, pra te aceitar e para te pedir, perdoa-me, irmão. Eu sou um com você, no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Eu sou um com você, no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. O problema não é parar. Pense no povo que gosta de abraçar e cheirar, é o povo de Jesus, né? Você pode sentar, nós vamos cear. Fica aí, Pedro, com a turma. Os irmãos que vão cooperar, Paulão, cadê? Aleluia! Glória a Jesus! Amém? Olha pra cá, irmãos. Cantar um louvor desse, depois de falar, é complicado, né? Glória a Jesus, aleluia. Aleluia. Eu quero te encorajar a perseverar nesses 4 pilares. Há muitos anos, nós temos ensinado as mesmas coisas. Eu quero te encorajar a permanecer perseverando. A palavra que o Senhor deixou, seus apóstolos, a comunhão, no partir do pão e nas orações. Amém? Isso vai ser saúde para a tua fé. Amém? Você vai ficar um discípulo bem informado. Não bem informado, não, é bem informado. Aleluia, glória a Jesus. Ele ressuscitou, amém? Amém, queridos? Você tem noção disso? A tua fé é fundada, estabelecida em alguém que morreu e ressuscitou. Aleluia! Glória a Deus! Amém! Gostei, Fábio! Glória a Deus! Aleluia! Você imagina a cara daqueles apóstolos
quando estavam naquela casa, chururu, cabeça baixa, já estavam duvidando de que Jesus era Jesus mesmo. Aí entra Jesus e diz: ó, queridão, eu estou aqui, eu ressuscitei. Aleluia! Glória a Jesus! Bendito seja o nome do Senhor. Se Ele não ressuscitasse, como Paulinho leu, em vão seria a nossa fé. Mas Ele ressuscitou. A terra estremeceu. Que cântico lindo! Mas sabe quem estremece junto com a terra? Somos nós. Por causa da obra que Cristo realiza em cada um de nós. Amém? Queridos, a Páscoa, na verdade, ela aponta para essa obra redentora, sacrificial de Jesus naquela cruz. Você tem noção de que naquela última ceia, Jesus, como um judeu, celebrando no entendimento inicial que passava de geração em geração, porque para nós a Páscoa hoje celebrada nas famílias é totalmente diferente do que as Escrituras trazem da primeira celebração e da continuidade do povo de Israel. Na primeira Páscoa, as famílias tinham que comer um cordeiro para cada família. Se a família era pequenininha, tinha que chamar o vizinho. Você sabia disso? Está lá no livro do Antigo Testamento, assim que o povo saiu do Egito, em Êxodo. Êxodo capítulo 12. Fala que o povo tinha que comer o cordeiro, eles tinham que estar prontos para caminhar com as sandálias dos pés, olhando para frente, dizendo assim: terminou, acabou, agora a gente vai partir para o deserto, para adorar o Senhor. Aleluia. Eles comiam aquilo, porque depois de comer, eles sabiam que o anjo que passou, que matou todos os primogênitos, quebrou o coração do faraó. Mas o anjo passava e não entrava nas casas onde o sangue daquele cordeiro que estava sendo comido lá naquela família, onde estava aquele sangue naqueles umbrais. A ira de Deus passou e não entrava. Aleluia. Aleluia. Naquela última ceia com os discípulos, Jesus comendo aquele cordeiro, ele vendo que ele seria em poucos momentos mais à frente o próprio cordeiro que daria a sua vida por todos nós, por todas as famílias, por todos. Jesus era, como diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios, o nosso cordeiro pascal. Jesus sabia o que estava por vir. E a Bíblia diz que ninguém tirou a sua vida, Ele mesmo a deu. Jesus ia materializar aquilo que começou no Egito e passou de gerações em gerações. Naquele dia, Jesus findaria a necessidade daquele momento para que as famílias pudessem relembrar. A partir dali, Jesus seria efetivamente o cordeiro que daria a sua vida por todos nós. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia. Glória a Jesus. Podemos entender, queridos, o significado da ceia, o significado da Páscoa olhando para a ceia. Na verdade, nós meio que não é que celebramos a Páscoa, nós celebramos a ceia, porque a Páscoa aponta para a obra de Cristo naquela cruz. Toda vez que ceamos, se você for cear nessa semana no seu grupo familiar, lembre, a Páscoa, mais uma vez, vai ser vivida naquele momento da ceia e comunhão, como Alex nos falou, juntos entre nós. Amém? Cadê os irmãos que estão cooperando? Podem repartir entre os irmãos o pão, o suco, representando o vinho, que representa o sangue de Jesus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Mas podemos só fazer isso, podemos celebrar hoje, porque Jesus ressuscitou. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Eu amo a expressão que o anjo diz a Maria: o que você procura entre os mortos? Aquele que está vivo. Aleluia. Jesus está vivo. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. E o tão extraordinário quanto a sua ressurreição é de que ele disse que voltaria. Aleluia. Ele vai voltar. Ele vai voltar. Senhor Maranata, vem, Senhor. Vem, Senhor Jesus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. 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 Eu quero te encorajar a repartir o teu pão com quem está do teu lado. Se você já pegou,
Jesus fala que ele repartiu o pão, ele não dividiu o pão. Eu acho muito significativa essa palavra. Nós não somos divididos, o corpo de Cristo não foi dividido, foi repartido. Nós somos parte de um só corpo, amém? Então, se você recebeu, reparte o teu pão com quem está do teu lado, seja família, seja irmãos próximos de você. Aleluia, aleluia, Senhor. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Ainda estamos com o impedimento das máscaras. Eu ia pedir para você fazer algo, mas vai ficar para os próximos encontros. Algo que eu já tenho aprendido há muitos anos. É repartir mesmo com o irmão e dar junto com o irmão para que ele coma junto com você. Mas por enquanto não, fica onde você está. Aleluia. Podemos ficar de pé, você que recebeu. Aleluia. Bendito seja o teu nome, Senhor. Aleluia. Glória ao teu nome. Aleluia. Jesus, nosso Cordeiro Pascal. Fosse entregue por nós naquela cruz. Graças te damos, Senhor. Graças te damos. Todos aqueles que nasceram de novo, foram batizados em Cristo, receberam do Pai o direito de participarem da ceia do Senhor. Todos. Se você ainda não entregou a vida para Cristo, está aqui, não se batizou, eu quero dizer que você ainda não está em condições de cear. Mas não se preocupe, entregando a vida para Cristo, sendo batizado em Cristo, aí você faz parte do corpo de Cristo e pode participar desse momento tão precioso que é cearmos juntos, lembrando a morte e ressurreição de Jesus. Aleluia. Todos receberam? Em falta? Todos receberam? Aleluia. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, disse o apóstolo Paulo, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: esse é o meu corpo, porque ele agora é o Cordeiro Pascal. Aleluia. Esse é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Aleluia. Jesus, nos lembramos da tua morte. Nos lembramos essa noite aqui na tua entrega, Senhor. Naquela cruz maldita que era a nossa cruz. E foste aquela cruz por nós. Graças te damos, Cristo Jesus, nosso Cordeiro Pascal. Cordeiro que foi entregue. Aleluia. Glória ao teu nome, Jesus. Ninguém tirou a tua vida, tu mesmo a deste em favor de todos nós. Aleluia. Entregaste a tua própria vida naquela cruz e repartiste. Aleluia. Glórias ao teu nome. Tu pode comer o pão, pode repartir com quem está perto de você, família. Aleluia. Por semelhantemente modo, depois de haver comido, ceado, tomou também o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança. Nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Aleluia. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Aleluia. A ira do Pai, obrigado, Jesus, foi derramada sobre ti naquela cruz. Aleluia. Bendito o teu nome, Senhor, que pelo teu sangue nós podemos entrar com ousadia na presença do Pai. Graças te damos, Senhor, por tamanha entrega naquela cruz, por amor de nós, pelo teu sangue, redimiste-nos de todo o nosso pecado, Senhor, nos dando acesso ao Pai. Aleluia. Tu pode beber junto comigo. Aleluia. Glória a Jesus. O teu corpo. Podemos ir para uma vida, uma semana, perseverando na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Aleluia. Glória a Jesus.